Olá, iluminado! Estamos aqui no primeiro dia do ano no Momento de Luz, nesta segunda-feira, e eu desejo a você um ano maravilhoso. Que cada dia você vibre nos melhores sentimentos, você se coloque nos melhores patamares de vibração. Se sinta cada vez melhor, se valorize e se coloque no fácil. Esse é o assunto de hoje, porque nós pegamos muito o difícil da vida, né? E o fácil e o difícil é uma questão de você pegar para você, de você achar que aquilo é fácil para você, mas que aquilo não é fácil para você. E por quê? Porque a gente lá desde os primórdios, né? A gente tem uma parte do nosso inconsciente que tem memórias. A humanidade está enraizada no difícil. São raras as pessoas que colocam fácil para a vida delas. Só que aí, quem acha que a vida é difícil, quem acha que aquilo é difícil, realmente é. E realmente fica difícil, às vezes fica muito complicado, né? Porque a gente tem uma coisa do herói dentro da gente. E se a gente não parar e observar certas situações, por que aquilo tá tão complicado na minha vida, né? Por quê? Às vezes a gente começa numa situação com um tipo de pensamento e aí aquilo vai se complicando e a gente põe mais o difícil nela, né? Sendo que às vezes é só a gente descomplicar, soltar. Mas para isso precisa ter um certo nível de consciência para você dar um passo para trás e ver aquela situação do lado de fora. Você precisa fazer, praticar, entender que aquilo lá pode ser mudado, que aquilo lá é só uma questão. Nós voltamos. E às vezes a situação é só um olhar meio de fora para você enxergar, né? Eu vou dar um exemplo. A pessoa que está numa depressão. Uma pessoa de fora consegue enxergar tanta coisa, mas ela tá ali, no meio daquilo lá. E às vezes ela não consegue enxergar, né? Que ela tá vivendo naqueles sentimentos, naquela vibração tão baixa. Mas às vezes dar um passo para trás naquela situação é meio complicado, né? E precisa de ajuda muitas vezes, na maioria das vezes, para poder sair, né? Só que a ajuda vem quando a gente pede. Ajuda vem. Não precisa pedir para a pessoa. Eu preciso de uma ajuda, né? Você é o dono, embora muitas vezes a gente não acha, né? Mas a gente é o dono, a gente tem um poder imenso e a gente é o dono da nossa realidade, a gente que forma a realidade. Então toda ajuda que você se coloca, não, eu quero realmente, e toda a intenção bem forte que você coloca no seu pedido, no seu comando, na verdade, não é pedido, é comando, vem a intensidade. Quanto mais forte, maior a rapidez dessa ajuda. Então, uma pessoa que está lá na depressão, ela não consegue enxergar que aquilo lá pode ser fácil de sair.
Por quê? Porque ela está numa situação difícil, ela se colocou na dificuldade, né? Mas todos nós, quando nós decidimos que a nossa vida ela pode ser mais fácil, a vida se torna mais fácil. Porque a gente começa já a enxergar o nosso poder. A gente coloca em primeiro lugar o nosso poder maior do que aquela situação. Nós somos realmente bem maiores do que aquela situação, né? E eu desde pequena, eu tive depressão de pequena, então eu passei a minha vida achando que as coisas eram difíceis e eu era menor do que as coisas, né? Aquilo que eu me via pequena diante das situações, as coisas eram difíceis, eram mais difíceis para mim. Aquilo que eu já tinha visto dentro de mim e já tinha praticado, não é fácil. As coisas se tornaram fáceis dentro de mim. Mas, numa fase da minha vida, eu achava que era muito fácil. Era muito fácil ganhar dinheiro, né? Uma fase eu tinha 5 empregos, trabalhos, né? Porque eu era autônoma, um consultório e tinha também uma empresa e depois eu era serviço público e tal. Então assim, essa parte eu achava que era muito fácil. Só que daí, gente, eu casei, tive filho. E com a minha primeira filha, eu falei, meu Deus, como que vai ser agora? Né? Uma pessoinha que depende de mim e tal. Então eu comecei a criar dificuldades. E aí eu fechei os meus caminhos. Então eu achei que eu tinha que ficar ali, presa, né? Tive alguns momentos ali de depressão, pós-parto, tudo. Por quê? Porque eu me prendi. Comecei a encontrar dificuldade em ajudar um outro ser a crescer. E nisso eu fui me boicotando. E aí fechei os meus caminhos. O que era fácil começou a ser difícil para mim. E aí eu larguei de tudo, fiquei num emprego só e comecei a achar mais difícil ainda a vida. Então, às vezes, por que eu tô dizendo isso? Porque às vezes a gente tem um certo conceito dentro de nós, mas uma situação ali a gente muda. E aí a gente entra nela e cria mais disso na nossa vida. Sendo que eu poderia fazer o seguinte: não, vai dar tudo certo, eu vou conseguir, eu tenho o meu Deus dentro de mim que vai me orientar, se eu não souber eu busco ajuda e tal, não, vai dar tudo certo, né? Eu até tinha momentos que a minha intuição falava, mas eu entrei no difícil. E aí fui me afundando, porque nós estamos numa reta, eu gosto de usar isso, né? Polo positivo de um lado, polo negativo do outro. E conforme a gente vai caminhando, Se é pro positivo, a gente vai mais pro positivo. Se é pro negativo, se a gente não parar, a gente vai se afundando, porque mais pensamentos se agregam e tudo. Então, temos que avaliar essa questão. Será que
o difícil às vezes na nossa vida é porque nós queremos a glória mais para frente, né? A gente tem essa questão de luta no nosso inconsciente. Se a gente não tira isso da nossa vida, nós temos que lutar. Não, as coisas só são boas se eu tiver luta na minha vida, eu tiver, né? E aí lá na frente eu vou ter a glória. A glória para quê? Para mostrar para quem? Voltamos. Porque para você aquilo foi muito difícil, né? Você teve que sofrer. Você teve que sofrer em um bom tempo, porque depois para sair do sofrimento, certo? Então, nós precisamos galgar para melhores caminhos na vida. O difícil, a luta, ela faz você patinar e ficar presa. Ela não evolui. Claro que um desafio, mas até para os desafios você tem que ter a cabeça boa de saber, de não entrar naquilo, de não entrar na mente, de não entrar no ego, de não entrar em tudo aquilo que você já viveu e fazer mais do mesmo. Um desafio é um contraste. Serve para você crescer, mas se você tiver uma cabeça umas questões internas fortes dentro de você, e o fácil é uma delas. Não, isso daí, eu sou maior do que isso, certo? Aí você consegue, driblar aquilo lá e crescer. Mas se você entra aparece um desafio na sua vida. Claro, você cria, né? A evolução é sempre pra gente crescer. O sentido da vida é esse. Quando estamos muito estagnados, vem o contraste para crescermos. Só que você precisa ter algumas coisas fortes aí dentro de você, né? Então, pegar o caminho fácil não significa que você não terá desafios, mas significa que você é maior do que aquilo e você vai conseguir evoluir. Porque se você ficar patinando no difícil, nas energias baixas e densas, você vai criar muito daquilo na sua vida e você vai patinar. E para quê? Para falar para as pessoas que um dia aquilo lá foi difícil para você? Para você ganhar a medalha do herói? À toa, né? A medalha do herói, mas você ficou ali na lama. Aquilo lá foi tempo desperdiçado da sua vida, né? Olhando por esse lado. Claro que nada é desperdiçado, porque se estamos na lama é porque precisamos entender certas coisas e sair dela. Mas a gente só vai sair dela quando a gente entender, buscar ajuda, né? A gente precisa de uma energia de pelo menos querer sair. Não, eu quero. Aí sim, a ajuda vem, a ajuda que você precisa vem. Vem porque você decretou, né? E então o fácil e o difícil é uma opção. E a partir do momento que eu enxerguei isso e que eu estava cansada, né? A gente cansa. E eu fui enxergando e chega, eu quero fácil. E primeiro é uma questão da gente se colocar.
se colocar no ser. Claro que as coisas depois, dependendo da sua intenção forte ou fraca, elas vão se materializando, vão chegando mais pensamentos, mais situações favoráveis àquilo que você se colocou na vida. Então, se colocar no fácil é uma questão de amor por você. É uma questão de se amar. E quanto mais a gente se ama, mais a gente vai enxergando e mudando essas questões egóicas. O ego, ele é muito importante. Sem o ego a gente não vive, porém a nossa mente, os nossos padrões inconscientes negativos, eles estão muito fortes no ego. Para nós evoluirmos, nós temos que entrar dentro de nós e sairmos da mente. E isso não é difícil. Não é difícil. Tá? Se você colocar que é difícil para você controlar seus pensamentos, controlar saber dominar o seu ego e entrar na sua alma, vai ser difícil. Agora, se você se colocar no fácil, não é fácil, vai ser bem mais fácil. E aí você pode ter uma vida muito mais feliz. Ok? Então vamos fazer um momento de conexão interior. Se acomode, relaxe, feche os olhos, respire fortemente e lentamente. Expire pela boca, bem devagar. Novamente, respire. E solte o ar. Bem devagar. Novamente, respire e solte o ar. E se conecte com o seu coração. Saia da mente. Entre no seu coração, na sua luz. Abra os olhos. Abra os olhos e feche os olhos. E se conecte ainda mais. Respire e solte o ar. E se conecte ainda mais. Sinta o frescor da sua alma, das boas vibrações. Saia completamente da mente. Respire lentamente e solte o ar, bem devagar. Se conecte mais fortemente com você mesmo.
Esse é o seu ser verdadeiro. É a sua luz. Fique aqui. Isso. Isso. Vá sentindo a sua energia, a sua paz, sem pensamentos. E esse momento agora você leva para o seu dia. Assim que você abrir os olhos, você vai levar esse foco para o seu dia. A mente não é para você. O seu lugar verdadeiro é no coração. E você faz todas as tarefas normalmente, portanto, com altas vibrações. Ok? Então eu tô com vagas de mentoria. Tenho vagas de mentoria, as vagas estão abertas. E para quem quiser crescer, deixar os padrões inconscientes, reprogramar a mente e aprender a viver de um modo fácil, para que você viva na luz, na paz e todas as coisas aconteçam. Você aprende a criar sua realidade e as coisas acontecem a seu favor. Você vai aprender a ir se curando. Quem se interessar, pode me mandar um direct, pode entrar no meu site. E eu vou deixar nos stories também todas as dicas. Então, que o seu dia seja maravilhoso e que você viva de milagre em milagre. Um beijo e até mais.